Imagine a seguinte cena: você chega em casa depois de um longo dia, mas em vez de encontrar paz, se depara com um campo minado de tensões familiares. Essa é a realidade que muitas pessoas enfrentam, e hoje vamos mergulhar em uma história que parece saída de um drama psicológico, mas que, infelizmente, acontece mais vezes do que imaginamos. Aqui, a luta pelo poder dentro de uma família se transforma em uma batalha sem quartel, onde o amor se mistura com manipulação e a convivência vira uma armadilha. Conheça a história de Aline, uma mulher que viu sua vida se transformar em um pesadelo quando, junto com o marido Daniel, mudou-se para a casa da sogra, Elvira. O que deveria ser um gesto de solidariedade familiar se tornou uma prisão disfarçada de lar. Elvira, uma mulher de personalidade forte e autoritária, tratava a nora não como parte da família, mas como uma empregada doméstica sem direitos. Cada gesto, cada decisão de Aline era analisado sob um microscópio de críticas implacáveis. O bora estava salgado demais, a roupa das crianças não combinava, a casa nunca estava impecável o suficiente. E Daniel? Sempre do lado da mãe, repetindo como um mantra que era preciso aguentar, que ela estava sozinha, que a não tinham para onde ir. Aline, mãe de 2 filhos pequenos, a doce Ariane, de 3 anos, e o travesso Máximo, de 1, dedicava-se integralmente à família. Cozinhava, limpava, cuidava das crianças e ainda assim era tratada como se nada do que fizesse fosse suficiente. O dinheiro que Daniel trazia para casa, fruto de seu trabalho árduo na construção civil, ia direto para as mãos de Elvira, que gerenciava tudo com mão de ferro. Aline não tinha acesso a nada, nem mesmo à liberdade de buscar um emprego. Quem vai cuidar da casa? Quem vai cozinhar? Eram as desculpas que ecoavam sempre que ela mencionava a possibilidade de trabalhar. Mas o que realmente quebrou o pouco de paciência que restava foi a proibição velada de visitar seus próprios pais. A mãe de Aline morava na cidade vizinha, e já faziam 6 meses que elas não se viam. Toda vez que Aline tentava organizar uma visita, Elvira arranjava uma desculpa: as crianças estavam doentes, o tempo estava ruim, ou simplesmente não era um bom momento. Até que, em um sábado ensolarado, Aline decidiu que aquele seria o dia. As malas estavam prontas, as crianças eufóricas com a ideia de rever a avó querida, que sempre as recebia com bolinhos caseiros e histórias encantadoras. Os documentos, passaportes e certidões de nascimento estavam guardados na bolsa, tudo organizado para a viagem. Foi então que Elvira deu as cartas. Enquanto Aline saiu rapidamente para comprar uns lanches para a estrada, a sogra agiu nas sombras. Ao retornar, Aline encontrou a bolsa intacta, as roupas no lugar, mas os documentos haviam sumido. Procurou em cada canto, revirou gavetas, questionou com a voz trêmula: Elvira, você não viu meus documentos? A resposta foi um sorriso frio e uma indiferença calculada: que documentos? Você deve ter perdido. Sempre foi desatenta. As crianças, já vestidas e ansiosas, não entendiam a demora. Ariane perguntava quando iriam embora, enquanto Máximo, impaciente, começava a choramingar. Aline, com o coração acelerado e as mãos suadas, enfrentou a sogra: devolva meus documentos. Minha mãe está nos esperando. Foi então que Elvira largou a máscara. Com um tom cortante e cheio de desdém, ela soltou: aprenda a respeitar a mãe do seu marido. Essas crianças vão crescer aqui, sob os meus cuidados, não com os seus parentes. A crueldade daquelas palavras foi como um soco no estômago. Esconder documentos não era apenas uma atitude mesquinha, era uma declaração de guerra. Quando Daniel chegou em casa à noite, Aline, desesperada, contou tudo, esperando por um mínimo de apoio. Mas a reação do marido foi um mero suspiro de cansaço: mãe só se preocupa com as crianças. A viagem pode esperar. Você está brincando? Reagiu Aline, incrédula. Sua mãe roubou nossos documentos. Daniel, no entanto, preferiu fechar os olhos: ela não faria isso. Você deve ter perdido. Aquela noite foi interminável. Aline não conseguiu dormir, revirando na cama enquanto a mente fervilhava com um único pensamento: chega. Não dava mais para tolerar. Era hora de dar o troco, de maneira contundente, para que Elvira nunca mais se atrevesse a cruzar a linha do respeito. Nos dias seguintes, Aline agiu com uma calma estratégica. Sorria, cumpria suas tarefas, fingia submissão, mas por trás daqueles gestos mecânicos, um plano se desenhava. Ela observou cada detalhe da rotina da sogra,
sua obsessão pelo jardim de flores no balcão, onde dezenas de vasos com violetas, gerânios e ficus eram tratados como joias raras, sua paixão por fofocas intermináveis ao telefone, conversas que duravam horas com amigas e conhecidas. O momento certo chegou quando Daniel viajou a trabalho por 3 dias. Elvira saíra para uma consulta médica, deixando a casa vazia. Aline não perdeu tempo. Primeiro, recuperou seus documentos, escondidos de forma amadora em uma caixa de sapatos no armário da sogra, entre fotos antigas. Em seguida, colocou seu plano em ação. Com as mãos firmes, despejou sal em todos os vasos do balcão. Não o suficiente para matar as plantas de imediato, mas para que murchassem lentamente, dia após dia, deixando Elvira louca de desesperança enquanto tentava descobrir o que estava errado. Depois, foi a vez do telefone. Apagou todos os contatos salvos, exceto os essenciais, como emergência e o trabalho de Daniel, e gravou uma mensagem de voz irônica: "Olá, você ligou para Elvira. Infelizmente, ela não pode atender agora, pois está ocupada com assuntos muito importantes. Se seu motivo é fofocar sobre os vizinhos, aperte 1. Se quer reclamar da nora, aperte 2. Para discutir doenças alheias, aperte 3. Para qualquer outro assunto, tente ligar amanhã, ou melhor, daqui a uma semana." O toque final? Um banquete inesperado. Aline pegou todos os antesouros em que Elvira guardava as 7 chaves no fundo da geladeira, o caviar caro, o queijo importado, o salame defumado, e preparou um almoço de rei para as crianças. Ariane e Máximo devoraram cada pedaço, sem entender muito bem por que a mãe, de repente, havia se tornado tão generosa. Quando Elvira voltou, foi recebida com um sorriso doce e um aroma tentador vindo da cozinha. Desconfiada, ela farejou o ar: "Que cheiro é esse?" "Só estou preparando o almoço." "Quis fazer algo especial para a família", respondeu Aline, com uma inocência estudada. Meia hora depois, o telefone tocou. Elvira atendeu, esperando ouvir a voz de uma amiga, mas o que escutou foi algo muito diferente, e que marcaria o início de uma nova dinâmica naquela casa. A partir daquele dia, Elvira aprenderia, da maneira mais difícil, que quem semeia vento colhe tempestades. O que ouviu foi sua própria voz, gravada em um tom mecânico e irônico: "Olá, você ligou para Elvira Anatolievna. Infelizmente, ela não pode atender agora, provavelmente está ocupada demitindo babás, escondendo documentos ou planejando sua próxima intriga familiar. Deixe uma mensagem após o sinal, se tiver coragem." O rosto de Elvira congelou. Os dedos tremiam enquanto ela tentava rediscar, mas o autentificador respondia com a mesma mensagem sarcástica. Tentou desativá-lo, mas os menus do celular moderno eram um labirinto para seus dedos acostumados apenas a discar números. Cada chamada entrante era recebida com aquele recado venenoso, e uma a uma, suas amigas desligavam, confundidas, ofendidas, convencidas de que a velha conhecida havia perdido o juízo. Foi quando notou o segundo golpe. Ao abrir a geladeira para preparar seu chá da tarde, o vazio a golpeou como uma bofetada. O esturjão defumado, que custará metade de sua pensão, havia desaparecido. O queijo brie importado, reservado para a visita da prima de Moscou, também. E a truta marinada em molho de mostarda, seu orgulho culinário, agora era apenas uma mancha de azeite no prato de vidro. "Onde está minha comida?", rugiu, os olhos injetados de fúria. Aline nem ergueu os olhos do livro de receitas que folheava com calma olímpica. "As crianças pediram tanto, Elvira. Você sempre diz que os netos são sua prioridade." A voz era doce, quase maternal. "Pensei, por que não alegrá-los?" Elvira engasgou. Isso era para o jantar de aniversário da Iraida. Você não tinha o direito. Mas a réplica já estava pronta, afiada como uma lâmina, e o direito delas de serem felizes? Qual festa é mais importante que o sorriso de uma criança? A pergunta pairou no ar, pesada e irrefutável. Elvira sentiu o chão tremer sob seus pés. Algo estava errado, muito errado, e ela não conseguia identificar o que, apenas quem. À noite, o terceiro sinal. Suas adoradas violetas africanas, que floresciam há décadas sob seus cuidados meticulosos, pendiam murchas, as folhas amareladas como papel velho. Elvira ajoelhou-se diante dos vasos, revirando a terra com dedos trêmulos, cheirando o substrato, procurando pragas. Impossível. Reguei ontem. Sempre rego na mesma hora.
Mas as plantas não mentem. Algo as envenenava ou alguém. Até o final da semana, o caos era absoluto. O telefone emudecera, as amigas, convencidas de que ela enlouquecera com aquele autentificador grotesco, pararam de ligar. Metade das orquídeas estava morta, as que sobreviviam pareciam agonizar em câmera lenta. A geladeira era um deserto. E Aline continuava sua performance impecável. Servia sopa de legumes às crianças, feita com os últimos restos do foie gras que Elvira guardava para uma ocasião especial, perguntava com preocupação genuína se a sogra não estava se sentindo bem, oferecia-se para ajudar com os vasos, sempre com um sorriso que não chegava aos olhos. O ápice veio no sábado, quando Denis voltou do trabalho. Elvira tirou-se sobre ele como um falcão sobre uma presa, as palavras saindo atropeladas: ela está me destruindo. Essa cobra envenenou minhas plantas, roubou minha comida, sabotou meu telefone. Denis ouviu, coçou a nuca, suspirou. Mãe, você está exausta. Aline passou a semana toda cuidando de você, cozinhando, limpando. Até usou seus delicatessen para fazer as crianças felizes. Ela abriu a boca para protestar, mas ele já se virava para a esposa, admirado. Como você consegue, amor? Trabalhar, criar os filhos e ainda aguentar os caprichos da minha mãe? Aline baixou os olhos, modesta. Ela é família, Denis. Só quero que todos sejam felizes. Elvira sentiu o mundo desabar. Não havia provas. Não havia testemunhas. Só havia ela, uma velha histérica acusando a santa não véstica, enquanto o filho a olhava com pena. Aquela noite, quando as crianças dormiam e Denis assistia ao noticiário, Aline aproximou-se da sogra com passos felinos. Ah, Kátia, sussurrou, como se compartilhasse um segredo. Achei meus documentos. Estavam no seu armário, dentro de uma caixa de sapatos. Devem ter caído lá sem querer, não é? O sangue abandonou o rosto de Elvira. A caixa. A maldita caixa que ela escondeu depois de revirar a bolsa de Aline por engano. Amanhã levo as crianças para passar o fim de semana com minha mãe, continuou Aline, acariciando o braço de Elvira com uma intimidade que gelou suas veias. Espero que não se importe. Afinal, a vida é tão imprevisível, não é? Às vezes os telefones quebram, as plantas morrem, a comida some. Quem sabe o que mais pode acontecer? Os olhos de Elvira encontraram os da nora. E, pela primeira vez, ela entendeu. Aquela mulher frágil, que ela humilhara por anos, era na verdade uma estrategista implacável. Uma jogadora de xadrez que sacrificará peões para dar xeque-mate. Vá, murmurou Elvira, a voz um fio de fumaça. Claro que pode ir. Aline sorriu, um sorriso verdadeiro, pela primeira vez. Obrigada, Kátia. E Elvira soube, não era um agradecimento. Era uma despedida. Do antigo poder. Da antiga impunidade. Daquela versão de si mesma que jamais voltaria. Os anos que se seguiram transformaram Elvira de maneira que ninguém, nem mesmo ela, imaginaria possível. A mulher que outrora medira o valor dos outros pelo peso de seu sobrenome ou pela espessura das cortinas da sala agora passava tardes inteiras na cozinha, as mãos farinhentas, experimentando receitas que encontrava em livros emprestados da biblioteca municipal. Aprendeu a fazer pão de mel como o da avó de Aline, dominou a arte dos pierogies que Kátia tanto amava, e até se aventurou em pratos que jamais teria provado antes, feijoada, moussaka, baklava, como se cada novo sabor fosse uma desculpa para sentar à mesa e ouvir histórias. História dos netos, que agora a chamavam de vó Lira com um carinho que doía por ser tão tardio. História de Aline, que, aos poucos, deixou de lado o ressentimento e passou a dividir com ela as lembranças da infância, os sonhos para o futuro, as fotos das viagens que a família finalmente podia fazer sem o peso de uma guerra silenciosa. Às vezes, ao ver Elvira ensinando o mais velho a amassar a massa ou lendo para a caçula antes de dormir, Kátia se pegava pensando: quem é essa mulher? Não era a mesma que quebrava pratos contra a parede ou que exigia que os talheres fossem dispostos como manda a etiqueta, não como na casa de os selvagens. Era como se, ao perder o jogo que tanto acreditara dominar, ela tivesse descoberto, pela primeira vez, o sabor de uma vitória que não dependia de humilhar os outros. Aline, por sua vez, permitia-se raros momentos de reflexão sobre o que teria sido de sua vida se não tivesse, naquela tarde de 5 anos atrás, tomado a decisão que mudaria tudo.
Talvez ainda estivesse engolindo lágrimas no banheiro antes das visitas dominicais, justificando para os pais que é assim mesmo, mãe, sogra é sinônimo de sofrimento. Talvez os filhos crescessem ouvindo sussurros sobre a bruxa da família e aprendendo, sem querer, que amor era algo condicional, algo que se ganhava à custa de silêncio e submissão. Mas ela escolhera lutar. Não com gritos, não com portas batendo, não com a moeda corrosiva do ressentimento. Escolher a arma mais afiada de todas, a inteligência disfarçada de fragilidade. Mostrará a megera que subestimá-la havia sido seu maior erro. Porque, no fim das contas, Elvira não perderá apenas uma batalha. Perderá a guerra contra si mesma, contra a versão petrificada de si que acreditava que poder se media em obediência e que afeto era moeda de troca. E, ao render-se, ganhou algo que nunca tivera, uma família que a amava não apesar de quem ela era, mas porque, finalmente, deixará de ser quem não prestava. Agora, as refeições eram longas, barulhentas, cheias de risadas que ecoavam pelas paredes que antes abafavam suspiros. As crianças cresciam entre duas avós, uma que as mimava com doces caseiros, outra que as levava para acampar e ensinar a reconhecer constelações. E Aline, ao observar aquele quadro, sabia, a vitória mais doce não era ter vencido Elvira. Era ter transformado uma inimiga em aliada, um campo de batalha em lar. O tipo de triunfo que não se exibe, mas se vive. Dia após dia. Garfada após garfada. Sorriso após sorriso.